Olá, amigos e amigas, paz e bem. Estamos aqui com mais um programa Conhecendo a Sua Bíblia. E a parceria é com a TV Jornal da Cidade e o Frei José Neilo. A cinegrafia e iluminação é de Ramon Gonzalez Hurtado e a direção geral é de Vinícius Domingos. Hoje nós seguimos uma linha de reflexão da Igreja Episcopal dos Estados Unidos. E o tema é como entender João Batista, o precursor de Jesus Cristo. Como que o cristão deve se engajar politicamente na era atual? Esta não é uma pergunta ou uma tarefa fácil. Afirmar que a sua política é cristã, como muitos fazem, não os torna assim. Karl Barth advertiu com frequência a notoriedade de que nenhum partido ou programa político representa diretamente o reino de Deus. Proteger a teologia contra programas e princípios políticos que minam ou traem o Evangelho, embora reconhecendo que o Evangelho tem alguma relação de autoridade com a esfera política, não é uma tarefa fácil. No entanto, João Batista, o único profeta do Novo Testamento, teve uma vida política bem agitada durante a sua vida, confrontando poderosos e religiosos de sua época, sem nunca jamais deixar de pedir que as pessoas se convertessem e se arrependessem dos seus pecados. Nós estamos vivendo o período da igreja chamado de Tempo do Advento. E em nosso programa de hoje, nós propomos não a nos conhecer, mas a conhecer um pouco mais do Batista e a sua atitude política e religiosa na preparação da vinda do Senhor Jesus. E a partir daí, nos conhecermos e tentarmos nos encaixar na nossa posição. João Batista era filho de Zacarias e de Isabel. Zacarias era um sacerdote do templo de Jerusalém. Elizabeth era parente da Virgem Maria e considerada estéril. Elizabeth ou Isabel é a mesma pessoa. Um anjo disse a Zacarias que o seu filho se chamaria João. Zacarias respondeu com incredulidade e a esta notícia ele foi impedido de falar pelo anjo até o nascimento do menino. O menino João pulou de alegria no ventre de Isabel quando Isabel foi visitada pela Virgem Maria. Nós podemos ver isso lá em Lucas, no capítulo 1, versos do 39 ao 44. O Evangelho de Lucas começa com um relato detalhado do nascimento de João e da sua relação com Jesus. Lucas, Marcos e Mateus dão um resumo do ensino de João e mencionam seu batismo, ou seja, o batismo de Jesus. Mateus é o único que relata que João questionou se Jesus deveria batizá-lo. Mateus também indica que quando João estava na prisão, ele levantou uma questão sobre se Jesus era mesmo aquele que havia de vir. João Batista deve ter tido uma grande voz e uma mensagem poderosa sobre o reino, porque nos é dito que Jerusalém e toda a Judéia se esvaziaram e vieram ouvi-lo. Grandes multidões sendo batizadas com um batismo de arrependimento. E ele não teve medo de falar aos soldados, aos cobradores de impostos, para que não abusassem de seus cargos, chamando as pessoas mais piedosas, escribas e fariseus, de raça de víboras, para uma falsa religiosidade. Por isso o termo aqui piedosa, na realidade um falso pietismo. E também ele constrangeu ao rei Herodes por ele se casar com Herodíades, a esposa divorciada do meio-irmão de Herodes. João Batista foi preso e por isso foi decapitado, e Herodíades providenciou para que João então perdesse a sua cabeça, conforme a narrativa do Evangelho que todos nós conhecemos. Na verdade,
João pode ter parecido, por um tempo, ser um rival do próprio ministério de Jesus. João tinha os seus seguidores que persistiam em seu ministério. Nós lemos lá no livro dos Atos dos Apóstolos que Paulo encontrou um grupo de pessoas em missão na Ásia Menor que haviam sido batizadas ao arrependimento, mas não tinham conhecimento do batismo de Jesus, ou seja, o batismo do Espírito Santo. Nos anos de 27 e 28, ou 28 e 29, João alcançou destaque não como sacerdote, mas como profeta. Ele era ativo na região do Vale do Baixo Jordão, de Enom, perto de Salim, hoje a moderna Nabô, até um ponto a leste de Jericó. Sua austera vestimento de pele de camelo era o traje tradicional dos profetas e sua dieta de gafanhotos e mel silvestre representavam a adesão estrita às leis de pureza judaica ou a conduta ascética de um nazireu. O que era um nazireu? Um judeu especialmente jurado ao serviço de Deus. Sua missão foi dirigida a todas as classes e posições da sociedade judaica. Sua mensagem era que para que todos se preparassem para o julgamento de Deus. As pessoas deveriam se arrepender de seus pecados, serem batizadas e produzirem frutos apropriados do arrependimento. João tinha um círculo interno de discípulos e o batismo não era um rito de admissão nesse grupo. Era um rito, a imersão em água corrente, que simbolizava o arrependimento em preparação para o julgamento mundial vindouro e deveria ser acompanhado antes e depois por uma vida justa. Uma pequena particularidade da vida de João Batista é de que a dieta de João Batista. E aqui eu faço uma pergunta: será que realmente ele comia gafanhotos? João Batista parece que vivia em cavernas no deserto e se alimentava com uma dieta básica de caça e de coleta. Será que ele era algum tipo de homem selvagem, procurando por insetos estranhos? Será que ele seguiu abelhas e colmeias e suportou picadas das abelhas para colher o precioso mel? Talvez sim, talvez não. Existem alguns exegetas, que dizem que os gafanhotos mencionados são realmente gafanhotos. Na verdade, no Oriente Médio se tem o costume até hoje de comer gafanhotos. Estranho? Nós não comemos camarão? Camarão e gafanhotos não são muito diferentes. Mas, no entanto, há uma maneira de comer esses gafanhotos à moda oriental, que é prendê-los em uma rede, deixá-los morrer e secar ao sol. Depois eles são então triturados até formar um pó e misturados a uma pasta, formando uma espécie de farofa. Outros afirmam que os gafanhotos se referem a vagens e feijões da árvore chamada árvore de gafanhoto. No entanto, essas árvores não são muito comuns na região onde João vivia e pregava. Outra ideia intrigante e interessante é que os gafanhotos, o nome gafanhotos, se refere a uma espécie de favo de mel endurecido. A palavra grega para gafanhotos é muito semelhante à palavra grega para bolo de mel, ou seja, encris, que é usada para o maná também, que os israelitas comiam no deserto nos dias de Moisés. Se este for o caso, então João teria comido uma espécie de bolo, algum tipo feito de uma planta no deserto, semelhante ao maná, que os antigos israelitas comiam. Poderia-se usar do mel
fazendo uma espécie de bolo, uma espécie de maná, com o nome, no caso, não era o nome gafanhotos, mas o nome era parecido. Então essa confusão pode ter acontecido. No entanto, particularidades à parte, e concluindo, os evangelhos descrevem João Batista como tendo um papel específico ordenado por Deus como precursor de Jesus, que foi o predito Messias. Os evangelhos do Novo Testamento falam desse papel. Em Lucas, no capítulo 1, verso 17, o papel de João é referido como sendo converter o coração dos pais e dos filhos, ou seja, converter o coração dos pais aos filhos e aos desobedientes à sabedoria dos justos, preparar um povo para o Senhor. Que as ideias de João Batista contaminem nossa religiosidade na preparação deste Natal de 2020, um ano tão marcado por desencontros e tropeços, que realmente nos convertamos e arrependamos de nossos pecados. Amados e amadas, lembramos que este é o nosso último programa desta temporada de 2020 e, se Deus quiser e a TV Jornal da Cidade permitir, retornaremos em fevereiro de 2021 com a graça de Deus. Desejamos a todos os irmãos e irmãs um abençoado e santo Natal e um ano de 2021 cheio de realizações e de conclusões de projetos que deixamos parados neste ano de 2020. Agradeço meu companheiro Ramon Gonzalez durante esta temporada e agradeço a todos da TV Jornal da Cidade e a todos aqueles que curtiram, que comentaram os nossos vídeos. Boas festas a todos vocês!